30 Minutos começa hoje com uma entrevista especial para você aqui da NGT, pois nós vamos entrevistar o professor Wander Ferreira, que é pró-reitor da Fundação Santo André. Importante instituição para nós de toda a região e para a Grande São Paulo também, porque tem alunos de toda a região. Bem-vindo, professor, ao nosso programa. Obrigado, Estevão. Um prazer estar aqui prestigiando essa sua iniciativa, que já é conhecida aqui de toda a região, já extravasou as fronteiras e todos têm esse reconhecimento do seu importante trabalho. Vamos começar contando um pouco da história da Fundação Santo André. Como que surgiu a Fundação? Bom, a Fundação Santo André ela tem mais de 60 anos. Ela nasceu da iniciativa do poder público em criar uma universidade na região. E nesse processo de criação, não tardou a alcançar uma demanda muito grande. Isso porque, historicamente, a região do ABC, ela sempre foi desprovida de oportunidades de aprimoramento, de aperfeiçoamento, de inserção no cenário universitário. É claro que houve um período em que as faculdades chegaram, houve um grande movimento. Hoje, na região, você pode falar em dezenas de instituições, mas a Fundação Santo André, ela começou exatamente neste momento em que havia essa demanda reprimida, ela acabou atendendo essa população, ela começa pelos seus cursos de ciências econômicas, mais adiante ela passa para os cursos de administração, em cada um dos cenários históricos, ela acaba se tornando um referencial, tanto do ponto de vista dos cursos de administração, quanto dos cursos de educação que viriam mais tarde, que chegariam mais tarde, fazendo com que hoje, se você fizer uma visita para qualquer escola estadual, municipal ou privada aqui dentro do Grande ABC, muito provavelmente mais de 60% dos docentes que atuam no ensino fundamental, no ensino médio, foram formados na Fundação Santo André, porque ela acabou sendo um polo irradiador de formação de educadores e acabou sendo, de fato, esta referência. E, ultimamente, nos últimos 10 anos, ela incorporou a tecnologia, então as engenharias chegaram, os cursos na área de ciência da informação, tecnologia da informação, os cursos de análise de sistemas. Portanto, ela também se conectou com esse novo momento em que o mundo passa, que o nosso país passa, e, é claro, atendendo essa demanda de mercado. Para a gente ter uma ideia do tamanho da fundação, em termos de corpo discente, quantos alunos nós temos hoje? Nós temos hoje aproximadamente 3.000 alunos, falando dos estudantes de graduação. No campo do pós-graduação, nós temos aí mais de uma centena de alunos, estamos com um processo novo de ensino à distância, um modelo arrojado e inovador, em que nós tivemos, inclusive, uma avaliação do MEC, obtivemos nota máxima nas avaliações. Portanto, o centro universitário, ele obteve essa nota máxima, tanto na graduação, tanto no pós-graduação e tanto no centro universitário. Isso fez com que nós tivéssemos aí um reconhecimento daquele esforço, daquele empenho que vem sendo feito há anos, e essa dimensão que acompanha os estudantes, acompanha também o nosso corpo docente e o corpo de funcionários. Então nós devemos ter hoje por volta de 200 professores, quase 250, e aproximadamente 200 funcionários. Então somos uma instituição que está cumprindo, o seu dever enquanto universidade, enquanto uma promotora de ensino, também atuando no campo da extensão, e ela de fato representa, portanto, um marco, na nossa região, alguém que vem aí formando profissionais. E só para vocês terem uma ideia, estamos falando de 100.000 profissionais entregues ao mercado ao longo desses 60 anos de existência. Quantos cursos, professor? Mais de 20 cursos, e é sempre difícil dar esse número exato, porque nós estamos nesse exato momento junto aos conselhos universitários, ao conselho diretor, promovendo novos cursos. Então, cada semestre nós temos a proposta de um novo curso, de uma inovação. Nós teremos, por exemplo, cursos de design, tivemos recentemente incorporado o curso de publicidade e propaganda, temos vários cursos na área de tecnologia, as engenharias também estão inovando, e o curso não para, a universidade não para, está sempre criando novos cursos, se ajustando às necessidades dos estudantes, às necessidades de empregabilidade.
porque se tem uma grande preocupação, o norte que nós temos trabalhado e buscado é empregabilidade. De nada adianta você ter um curso tão somente teórico que não está aliado ao mercado e à praticidade. Portanto, a teoria e prática se tornam fundamentais, mas acima de tudo, para fazer com que o nosso estudante ele consiga emprego tanto na fase de aluno quanto uma vez formado. E nessa empreitada nós temos tido muito sucesso. Um dos nossos maiores indicadores são os indicadores de empregabilidade e é também uma das marcas características da instituição. Estamos falando em mais de 90% de profissionais empregados, o que nos orgulha muito, mas ao mesmo tempo nos traz uma responsabilidade de manter isso num patamar bastante elevado. O senhor falou do corpo docente de professores que estão na rede estadual, principalmente. Eu fui aluno do professor Cacalano nos anos 70, que acabou sendo até reitor da fundação. E também tem a questão dos profissionais que acabaram tendo destaque na região. Lembro do Monte, né, que foi aluno lá e ele fala com orgulho que foi aluno da Fundação Santo André. Isso é muito interessante. A Fundação Santo André, ela não nasceu, provavelmente, aqui a gente faz um estudo, um pouco de empirismo nesta fala, mas ela não deve ter nascido com a ideia de fazer uma projeção fora dos seus muros, visando alcançar, por exemplo, o território nacional. Mas foi o que acabou acontecendo. Hoje nós temos grandes profissionais nas grandes empresas, nós temos CEOs de grandes entidades, de grandes empresas, algumas delas até multinacionais. Eles têm visitado a instituição, têm dado palestras como fonte de estímulo, de incentivo para os alunos, trazendo a sua história, a sua trajetória de sucesso, e isso faz com que também esta condição se apresente. Outro dia mesmo eu estava em São Paulo, num congresso, conversando ali com especialistas, e eles se apresentaram como sendo formados pela Fundação Santo André. Eram players do mercado financeiro, estavam trabalhando em alta performance, em grandes empresas do estado de São Paulo, e isso reforça, né, aquilo que nós temos dito, de que a empregabilidade ela não se fez somente no sentido de um atendimento e de uma expectativa do aluno, mas ela acabou ganhando notoriedade. E quando você ganha notoriedade, isso faz com que o peso da sua formação seja reconhecido pelo mercado. Portanto, um diploma da Fundação Santo André, ele é muito bem recebido, ele é muito bem avaliado, e mercê da sua história, essa sua conquista, ela se materializa exatamente no momento de uma contratação, no momento de uma entrevista, no momento de uma inserção e de uma colocação. E isso é importante porque o mercado hoje está muito competitivo em todos os cenários, então o estudante ele tem que se preparar, ele tem que se aprimorar nas melhores escolas, nas melhores universidades, e nós acreditamos que a Fundação Santo André tem dado esse retorno, tem feito esse empenho para que esse nosso estudante possa ter essa colocação em alto nível. Muito bem. Antes de fazer o nosso breve intervalo, nós vamos mostrar para vocês um vídeo produzido aqui pela Fundação Santo André e voltamos já já. Acompanhe. Olá, eu estou aqui na Fundação Santo André para fazer uma visita e conhecer de perto o centro universitário. Você já pensou em estudar em um ambiente agradável, arborizado e próximo das principais vias de acesso aqui do Grande ABC? Um ambiente com professores engajados, projetos integradores ao longo do curso voltado às necessidades da comunidade? Você encontra esse ambiente e muito mais aqui na Fundação Santo André. Vamos conhecer? Nossos cursos trabalham diversas competências preparando você para o mercado de trabalho, aliado a uma cultura empreendedora e a responsabilidade social, para que você faça a diferença desde o começo de sua carreira. É nesse ambiente que você irá se desenvolver em nossos cursos de gestão, negócios e indústria. A Fundação marca a vida do ABC, marca sua vida profissional e te ajuda a construir sua história. Trabalhamos atitudes e habilidades cada vez mais necessárias, como a capacidade de pensar e agir, se fazer ouvir e trabalhar em equipe. Tudo isso para que seu currículo tenha o mesmo destaque que nossa instituição de mais de meio século possui. Como centro de formação de educadores, aqui você encontra laboratórios de metodologias didáticas, matemática, biologia, línguas, brinquedoteca e muito mais. A experiência profissional de nossos docentes, em sua maioria mestres e doutores, vai fazer a diferença na sua carreira. É aqui onde os alunos de engenharia encontram diversos laboratórios se preparando para o mercado de trabalho e colocando a mão na massa.
Nossa biblioteca atende a comunidade interna e externa em suas necessidades de informação, oferecendo produtos e serviços para o desenvolvimento dos cursos de ensino médio, graduação e pós-graduação. E o aluno ainda conta com uma biblioteca digital, onde ele pode acessar online milhares de títulos de qualquer hora, em qualquer lugar. Tá vendo a Sofia? Ela faz parte do Biotério. É um espaço onde os alunos de biologia podem colocar em prática tudo que aprendem dentro de sala de aula. E o melhor, tem tour e visitas guiadas. Nossa querida Casa Amarela é a sede da reitoria e já tem mais de 100 anos e é considerada patrimônio histórico aqui de Santo André, sendo objeto de estudo de diversos arquitetos. A Secretaria-Geral de Atendimento está localizada no prédio central e é aqui onde o aluno busca informações e tira todas as suas dúvidas sobre questões administrativas acadêmicas. Além do atendimento presencial, o aluno também conta com atendimento online, onde pode emitir declarações e tirar suas dúvidas. Tudo isso evitando a geração de arquivos de papel. A natureza agradece. Eu estou aqui em um dos laboratórios de informática da Fundação Santo André, que são constantemente atualizados. É aqui que os alunos de Tecnologia de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas em Engenharia discutem e trabalham novos aplicativos e algoritmos. É aqui também que os assuntos relacionados à tecnologia são trabalhados dentro de sala de aula. Aqui estamos visitando o Laboratório de Automação e Robótica. Quem não gosta de robô, né? É aqui que as aulas de engenharia ganham vida e os alunos podem aprender na prática tudo que o mercado exige de forma dinâmica e interativa. E é aqui na Clínica Escola que os alunos de psicologia aplicam técnicas e vivências atendendo a comunidade. É aqui no Núcleo de Práticas Jurídicas onde os nossos futuros bacharéis de Direito podem ir ao longo de sua formação praticando o atendimento jurídico a serviço da comunidade. Depois de ver tudo isso, você já sabe a escolha certa para sua carreira, né? Temos orgulho em ser FSA. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Caribe, luz, cor e alegria. Saia do lugar comum. Vá para o Caribe. Você merece viver os fantásticos cenários de lindíssimas praias. Caribe é sol o ano todo. É gente de todo mundo. É música e dança. Há 17 anos, a Sanchat Tour é uma das empresas que mais leva brasileiros a este paraíso. Caribe é com a Sanchat. Sanchat Tour, você no Caribe. Restaurante Sete Mares, referência em frutos do mar. Buffet com vasta variedade de pratos, tradicionais, comida oriental e, claro, frutos do mar. Venha com sua família, espaço kids para as crianças e estacionamento próprio. Estrada das Lágrimas, 1816, em São Caetano do Sul. Estamos de volta no programa 30 Minutos, hoje com a participação do professor Wander Ferreira, da Fundação Santo André, o Centro Universitário, importante instrumento aqui para a região na educação. Professor, dizem que todo mundo quer crescer um pouquinho. Já se pensa em tornar isso uma universidade? Olha, o Centro Universitário Fundação Santo André, ele, na sua história, ele nasce como uma faculdade. Mais adiante, ele passa por um processo de faculdades isoladas. Daí porque, até hoje, existe um forte impacto e uma forte notícia no sentido de reconhecer alguns núcleos e alguns centros dentro do centro universitário. Por exemplo, a FAENG, a Faculdade de Engenharia. Por exemplo, a FAFIO, a Faculdade de Filosofia, Letras, que acabou sendo esse centro polarizador de educação. E
e a FAECO, que é a unidade que trata da administração, das ciências contábeis e tudo mais. E ela ficou durante muitos anos, por décadas, nessa estrutura de faculdades isoladas. A última foi engenharia, né? A última foi engenharia. Mais adiante, ela cria e consolida o conceito de centro universitário. E hoje nós estamos, digamos, muito satisfeitos com este modelo de centro universitário. Não está na pauta a criação de uma universidade, porque nós já temos um compromisso muito grande, em primeiro lugar, com a ideia de criar novos cursos. E hoje nós temos autonomia universitária. Então, o centro universitário, uma vez reconhecido pelo MEC, ele tem chancela, ele tem autonomia plena para criar quaisquer cursos que ele, porventura, venha apresentar. Então, claro que esses cursos têm que ser analisados, crivados, avaliados e aprovados pelos conselhos internos da instituição, mas não há um controle externo da instituição. Por outro lado, o que mudaria se nós fôssemos universidade? Talvez teríamos que ter os cursos de mestrado e doutorado, que neste momento não estão na pauta. Então, as grandes nuances de um centro universitário, quais sejam pesquisa, ensino e extensão, hoje já se desenvolvem com muita intensidade. Veja você que nós vamos ter agora, nesse mês de outubro, um grande encontro, né? um encontro gigantesco, onde os alunos apresentarão os resultados e os produtos de suas pesquisas. E, portanto, esse seminário, também conhecido por SAPEX, Seminário de Pesquisa e Extensão, ele é aberto para a sociedade, ele é aberto para a coletividade, que vai poder visitar a instituição. Nós vamos deixar depois aqui alguns cards, alguns convites, até para poder expandir essa mesma informação, com data, horário de funcionamento, mas ali se demonstra a preocupação com pesquisa e também com extensão. E quando você fala em extensão, nós estamos falando em alcançar a sociedade. E nesse tocante, a universidade presta muitos serviços relevantes. Eu vou te dar uma ideia. Nós atendemos mais de 1.000 pessoas na clínica psicológica. Nós temos uma clínica de psicologia, você pode imaginar quais são os dramas e os problemas que a nossa sociedade atual enfrenta, e neste momento estão lá sendo atendidos mais de 1.000 pessoas na clínica de psicologia. Nós temos o nosso departamento, o nosso laboratório, o nosso escritório experimental da área jurídica, associado e vinculado ao núcleo de práticas jurídicas, que também atende gratuitamente centenas de pessoas que buscam por orientação jurídica, que buscam por assistência jurídica. Temos lá advogados, professores, alunos, estagiários prontos para esse atendimento. Temos ainda um laboratório de arquitetura que presta serviços para a sociedade. Recentemente, a cidade de Santo André foi contemplada com um projeto de intervenção urbanística criado por nossos alunos, exatamente para criar uma rua bastante inclusiva. Esse projeto foi premiado, foi reconhecido pela Prefeitura de Santo André, e nós torcemos para que ele possa ser efetivamente implementado e deixar de ser apenas um projeto e passar a ser uma ação concreta. Temos ainda outras ações importantes, por exemplo, no campo do assessoramento técnico na área fiscal. Temos lá um departamento que acompanha essa mesma atividade, e inúmeras outras atividades de extensão. Então, nesse tocante, não há essa vocação para ser uma universidade, não nos parece necessário, na medida em que nós já temos muitas responsabilidades, muitas frentes. Agora, novos cursos, você pode esperar. Nós vamos ter N cursos, novos cursos, particularmente nas áreas de inovação, nas áreas de tecnologia, nas áreas da ciência da informação, nas áreas da comunicação. Então, esses novos cursos, pode acompanhar que eles serão constantes à nova abertura, não só na graduação, como também no pós-graduação. Professor, quando se pensa em educação, não pode se pensar, não deveria se pensar em lucro. Mas hoje, as grandes universidades, a maioria, estão fazendo essa questão mais do que pensar na educação, pensar no lucro. Até tem algumas que tiraram a sexta-feira da grade, estão pensando em tirar a quinta, e com essa questão da tecnologia, diz que isso é a facilidade para o aluno. Como que o senhor vê essa questão como está sendo conduzida a educação?
Bom, de fato, em algumas entidades, a mercantilização do ensino é um fato. Isso jamais aconteceu na universidade, no Centro Universitário Fundação Santo André, por uma razão muito simples. Ali não há um dono, ali não há um proprietário, ali não há um negócio, por assim dizer. Aquela entidade é pública, o espaço é público, tudo aquilo que você visita, todas as instalações do Centro Universitário Fundação Santo André pertencem ao município de Santo André. Ela é uma entidade municipal. Na sua qualidade de fundação, ela integra a administração indireta do município, e nesse tocante, ela jamais teve essa preocupação de caráter mercantilista. Ao contrário, talvez uma prova mais evidente que a gente possa dar, para que não fique somente aqui numa semântica e apenas um discurso que não tenha comprometimento com a verdade, eu gostaria de dar 2 dados e 2 elementos importantes. O primeiro deles é o fato de que nós temos aproximadamente 90% dos nossos estudantes com bolsa de estudos, o que é uma prova matemática, estatística, de que nós temos essa preocupação em fazer com que tenhamos mensalidades acessíveis e, além disso, ainda tenham sido concedidas bolsas. E o segundo dado importante é o que nós fomos reconhecidos recentemente como entidade filantrópica, ou seja, nós teremos que ofertar mais bolsas de estudo do que hoje já fazemos. E eu quero anunciar aqui em primeira mão que o Centro Universitário Fundação Santo André haverá de oferecer 2 cursos totalmente gratuitos para toda a nossa sociedade. Já posso anunciar. Um deles é o curso de pedagogia, dada a vocação da instituição enquanto formadora de professores. Sabemos que há muitos professores, particularmente aqui no ABC, que ainda não possuem esta formação para poder contemplar, inclusive, exigências de carreira. Então será oferecido. Você foi a minha primeira faculdade, foi pedagogia. Olha só, estaremos oferecendo o curso de pedagogia e também estaremos oferecendo o curso de gestão pública, tecnologia em gestão pública. Isto porque as prefeituras, os municípios, as autarquias, as fundações municipais, só falando nelas, eu podia falar no Estado, né? Temos várias entidades públicas onde hoje eu constatei, né? Alguns municípios aqui do ABC, sem citar nomes, tem aproximadamente 1.000 funcionários sem curso superior. Então eles poderão ter um curso superior, será um grande ganho. O professor Wander também é advogado. Vale lembrar essa questão que vocês fizeram até uma semana do direito, e tem aquela preocupação ainda assim da formação do advogado. Você acha que hoje o aluno está sendo preparado para fazer o exame da OAB, ele está sendo preparado para ser advogado? Uma coisa não descarta a outra. A grande verdade é que de nada adianta você ter um curso de alta performance se esse aluno acaba não sendo aprovado no exame da OAB, que tem ali uma metodologia muito própria, muito específica, de modo que você tem também que prepará-lo para isso. Porém, a passar no exame da OAB não pode representar jamais o objetivo de uma formação profissional. Então você tem que formar o profissional. Caso contrário, ele até passa no exame de ordem, mas ele acaba não sabendo como trabalhar. Então você, acima de tudo, tem que ter um profissional, lembrando que a Ordem dos Advogados do Brasil, enquanto promotora, entidade autárquica que faz o controle da atividade dos advogados, ela representa apenas uma classe de profissionais daqueles que saem do direito. Então eu vou ter muitos profissionais que talvez não terão desejo de serem advogados e poderão fazê-lo com legitimidade. Estou me referindo àqueles que vão prestar concurso para delegado de polícia, vão prestar concurso no Ministério Público, serão procuradores municipais, estaduais, procuradores da União, poderão ser integrantes do Poder Judiciário. Então, acima de tudo, a preocupação é com a formação do profissional. E fazendo isso em alta performance, passar no exame da OAB será algo absolutamente natural, que é o que tem acontecido. Os nossos estudantes têm tido um percentual bastante significativo, muito positivo, têm sido eleitos aí e reconhecidos, inclusive, pela Ordem dos Advogados do Brasil, e nesse tocante, esta missão nós temos cumprido com de uma forma bastante satisfatória. Como que busca hoje
docentes da faculdade? Como que é feito a seleção e qual que é o nível de graduação que eles têm? É muito interessante sua pergunta, porque eu já fui coordenador de curso de faculdade particular. E nas faculdades particulares eu tinha autonomia para chamar meus amigos, as pessoas que eu conhecia, e, portanto, eu podia fazer essa seleção a partir dos mais diversos tipos de critérios. Aqui no Centro Universitário Fundação Santo André, eu não posso chamar meus amigos. Eu posso, no máximo, dizer para eles, olha, estamos com um concurso público aberto. Alguns amigos meus têm prestado sucessivamente, não têm sido aprovados, às vezes acaba passando no 4º concurso e consegue vencer pela persistência. Mas esta é a porta de entrada. A porta de entrada oficial é o concurso público. Somos uma instituição pública, a Constituição Federal nos obriga a isso. Está lá o artigo 37(2) da Constituição, dizendo que o provimento de cargos e empregos públicos obrigatoriamente tem que se dar por meio do concurso público. E nós temos exigido que esses candidatos, regra geral, têm que ter mestrado ou doutorado. Questões muito pontuais se permite a especialização, mas a matriz, o ponto de partida, a premissa é o mestrado e o doutorado. E mesmo que você tenha o mestrado, há uma pontuação para aqueles que têm doutorado, de modo que hoje eu posso afirmar para você que praticamente 100% do corpo docente é de mestres e doutores. Para quem quer estudar, sempre tem a dificuldade da questão de valores. Qual é a relação de valor no mercado da Fundação com as outras universidades locais? Quando nós chegamos na Fundação Santo André, me refiro à atual gestão, que hoje tem como reitor o professor Rodrigo Cutri, sempre houve uma preocupação com que houvesse um alinhamento da real necessidade dos nossos estudantes, particularmente os que estão aqui sediados na região do ABC, com a possibilidade econômica. E nós vimos, no primeiro momento, que o Centro Universitário Fundação Santo André merecia, sim, um ajuste e um realinhamento. As nossas mensalidades estavam acima do praticado pelo mercado e nós fizemos esse realinhamento. Hoje, eu posso assegurar a você que dentre aquelas universidades que postulam a condição de universidade de excelência, nós temos as mais razoáveis mensalidades. Claro, se você fizer um comparativo com outros centros universitários que tenham outras políticas que não a qualidade, a excelência, então nós não conseguimos comparar com estas. Mas dentre aquelas que estão nos patamares mais elevados, eu asseguraria a você que nós temos os melhores preços de mercado e as bolsas de estudo que podem ajudar nossos estudantes. Portanto, se você tem a intenção de ter um curso superior, você quer se formar numa universidade de qualidade e de excelência, você já tem um lugar. Venha visitar o Centro Universitário Fundação Santo André, venha conhecer o nosso campus, que é uma área fantástica, é um espaço arborizado, temos mais de 620 árvores, temos cursos em todas as áreas do conhecimento, desde a biologia, estamos abrindo biomedicina, existem aí vários projetos para fazer ampliação e hoje é interessante identificar um dos nossos carros-chefes da instituição é o curso de psicologia, que se transformou em pouquíssimo tempo no mais disputado e no mais almejado curso de psicologia de toda a região do ABC. Podemos assegurar isso. E hoje temos, só para vocês terem uma ideia, quase 1.000 alunos só de psicologia. Professor, para finalizar, e o vestibular? Bom, o vestibular aí está chegando, portas abertas. Aconselho você, estudante, a entrar no nosso site, a procurar nossas redes sociais, faz qualquer tipo de interação, estaremos lá prontos para te atender, seja pelo site, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, seja pelo LinkedIn. Temos diversas redes, diversas formas de você nos procurar, de você nos contatar. Pode vir até pessoalmente nos procurar, que nós vamos receber você de braços abertos para que você passe a melhor fase da sua vida, que é a nossa vida de estudante universitário, dentro de uma escola que se preocupa com você. Muito bem. Professor Wander, isso não foi uma entrevista, foi uma verdadeira aula. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa 30 Minutos. Eu que agradeço o honroso convite vindo de você. Você fica conosco na NGT. Até mais.